Uma nota de R$1 é apenas um pedaço de papel impresso. Mas esse pedaço de papel tem um valor. Uma nota de $1 também é apenas um pedaço de papel, mas seu valor não é o mesmo que de uma nota de R$1. Por quê? Você já pensou nisso? Nessa matéria, vamos falar sobre um tema que interessa a todo mundo: dinheiro. No jogo Banco Imobiliário, todos os jogadores recebem cédulas para brincar. Mas as notas têm valores de mentirinha, determinados pelas regras do jogo. No mundo real, o valor do dinheiro não é definido de forma tão simples assim. Existe mais de 100 de moedas diferentes no mundo, e o valor de todas elas é rigidamente regulamentado. O segredo deste processo está no lastro. Lastro é um termo muito conhecido por quem trabalha em navios. As tripulações usam água para encher os tanques de lastro e dar mais estabilidade às embarcações. Mas o que isso tem a ver com o dinheiro? Quem vai nos ajudar a responder a essa pergunta é o economista Oscar Roberto Júnior. Vamos dizer o seguinte: eu dou um cheque de R$200 para você. E você diz, bom, com esse cheque de R$200 eu vou comprar livros. Ora, você só vai comprar livros se eu tiver lastro, ou seja, se houver saldo na minha conta corrente. Senão aquele é um papel que não te dá valor de compra algum. E o mesmo, a gente pode transportar esse conceito para a moeda. Quer dizer, lastro de uma moeda é aquilo que dá sustentação a ela. Os cheques são emitidos por pessoas e empresas. Quem emite precisa ter saldo ou crédito no banco. Já o dinheiro é emitido por países. Uma cédula ou uma moeda representa uma parcela da riqueza que um país possui. Essa riqueza é o que chamamos lastro. Durante muito tempo não havia um padrão para definir o valor do dinheiro. Cada país podia definir as suas próprias regras. Mas tudo mudou com a criação do padrão ouro. Com ele, a riqueza de um país era definida pelo seu estoque de ouro. O que acontece? O padrão ouro ele surgiu no final do século XVII. O final do século XVII para a economia foi um período marcante. Primeiro, pelo surgimento do padrão ouro, e segundo, porque a Inglaterra, no final do século XVII, comecinho do século XVIII, criou o primeiro banco central do mundo. A Suécia e a Inglaterra foram os primeiros países a criarem bancos centrais. Porque começaram a perceber que se fazia necessário um órgão para controlar a liquidez da moeda. Parece simples, não é? Basta calcular a quantidade de ouro que um país possui para calcular o lastro e definir o valor de uma moeda. Mas atualmente, o cálculo do lastro é bem mais complicado. De 71 para cá, as moedas são lastreadas na produção de bens e serviços. Quer dizer, cada cédula ela tem um equivalente na produção do país de bens e serviços. Isso significa que o valor de cada nota de real que você tem no bolso representa uma pequena parcela de toda a riqueza do Brasil. Isso inclui o total de dinheiro guardado nos bancos, tudo aquilo que as empresas produzem e comercializam, entre outras coisas. E tem mais. Um país não pode simplesmente imprimir dinheiro sempre que quiser. Quando você tem mais notas e moedas representando a mesma quantidade de riqueza, o dinheiro desvaloriza. O dinheiro em circulação precisa estar em um patamar coerente com a riqueza do país. Moedas de países desenvolvidos, como Estados Unidos e Inglaterra, são bastante valorizadas. E isso tem um motivo. Esses países têm uma moeda com aceitação internacional. Então isso quer dizer uma moeda com liquidez internacional. Por quê? Porque durante muitos anos tiveram e têm uma economia estável, né? Quer dizer, aquela moeda é confiável,
né? Eu sei que se eu comprar euro ou se eu comprar dólar, em Minas Gerais eu não vou ter grandes problemas com ela, né? Países com maior estabilidade atraem mais investimentos e dinheiro. Logo, produzem mais riqueza, mais lastro. E é por isso que as moedas diferentes têm valores diferentes. Ok, agora você já sabe o que dá valor a uma moeda. Mas ainda fica uma pergunta: por que algumas moedas são mais importantes do que outras? O dólar, por exemplo, ele é a base da maioria dos negócios mundiais. Mas por quê? A resposta está no final da Segunda Guerra Mundial, durante as conferências de Bretton Woods, que redefiniram a ordem econômica em 1944. Todos esses fatores, os históricos, o tamanho da economia americana, a hegemonia política americana, em certo sentido, tudo isso leva o dólar a ser uma moeda de câmbio internacional. Embora outras moedas tenham conversibilidade plena, né? Se for com um euro na 25 de março, eles vão aceitar. Como o dólar é utilizado em diversas transações e atividades, ele se tornou uma espécie de mercadoria altamente desejada. E por ser uma moeda forte e estável, cada vez que uma incerteza atinge os mercados, as pessoas compram dólares em busca de segurança. Isso faz com que, eventualmente, os agentes queiram converter os seus reais em dólares e, eventualmente, mandar para fora. Isso faz o quê? Com que tenha maior procura por dólares. Maior procura por um bem, em geral, eleva o preço desse bem, levando, então, ao que a gente chama de desvalorização. Uma desvalorização é você dar mais reais por cada dólar que você quer comprar. O ato de trocar uma moeda por outra é chamado de câmbio. Como algumas moedas valem mais do que outras, a troca sempre envolve um cálculo. E como a procura por elas aumenta e diminui constantemente, a taxa de câmbio, ou seja, o valor de troca de cada moeda, varia o tempo todo. É a velha lei da oferta e procura. Na Ouro Minas, empresa especializada em câmbio, os operadores trabalham de olho em cotações que podem variar de um minuto a outro. Então você tem que estar bem atento para você não cair numa controvérsia de você comprar mais caro e vender mais barato. E você pode acabar, se você não tiver com uma boa atenção, e acumulando prejuízos. Na bolsa tem a aplicação do dólar futuro, né? Dólar futuro você compra para realmente especular. Você compra, daqui um minuto, se você achar que está bom, já vende, ou realiza prejuízo ou realiza lucro. Por mais dor de cabeça que o dinheiro provoque, ele é indiscutivelmente uma grande invenção. Todo o complexo sistema financeiro existe para evitar que o mundo volte ao primitivo sistema de trocas. Pode ser um sistema mais difícil de entender do que as regras do banco imobiliário, mas ele é indispensável.